Meses após o divórcio, ela descobriu que o ex-marido, com quem ainda tinha esperança de voltar, estava indo para Portugal. O coração dela se encheu de expectativa, mas então descobriu um segredo, e quando viu a confirmação das passagens, o coração dela congelou. Patrícia Mendes sentiu o peso dos quase 12 anos de casamento como se fossem camadas de roupa num dia úmido e frio. A princípio, um conforto necessário, mas que com o tempo se tornava pesado. Ela e Marcelo Duarte haviam construído uma vida juntos. Ou pelo menos, era isso que ela repetia para si mesma nas noites em que o silêncio entre eles se tornava mais ruidoso do que qualquer discussão. A casa, com seus 2 quartos e o cheiro constante de café fresco que Patrícia fazia questão de manter, era o palco de uma peça que parecia ter perdido seu roteiro original. Restavam apenas os atores, improvisando diálogos que raramente se conectavam. O amor, ela acreditava, não era uma linha reta e ascendente, mas um gráfico cheio de picos e vales. O problema era que os vales estavam se tornando mais longos e profundos, e os picos, meros vislumbres distantes de uma felicidade que parecia pertencer a outra vida. Eles se conheceram jovens, cheios daquela certeza ingênua de que o sentimento bastaria para superar qualquer obstáculo. E por um bom tempo, bastou. Superaram a falta de dinheiro no início, as longas horas de trabalho de Marcelo, enquanto ele tentava firmar-se como mestre de obras, e as noites em que Patrícia, recém-formada em administração, virava a madrugada estudando para concursos que nunca deram em nada. Os filhos, Tiago e Sofia, foram os pontos de luz mais brilhantes dessa jornada. Por eles, Patrícia se redescobriu. Deixou de lado as ambições de uma carreira corporativa para se dedicar àquele universo complexo e fascinante que era formar 2 seres humanos. Era na risada deles que ela encontrava a força para ignorar as ausências cada vez mais frequentes de Marcelo, que agora passava mais tempo com os amigos ou em reuniões de trabalho que se estendiam até a madrugada. Os conflitos começaram de forma sutil. Primeiro, eram as críticas veladas. Você não acha que está se acomodando um pouco, Patrícia? Passa o dia todo em casa, ele dizia, ignorando a maratona invisível de levar e buscar na escola, cuidar das refeições, das roupas, das lições de casa e da administração de um lar que, para ele, parecia funcionar por mágica. Depois vieram as discussões abertas, quase sempre sobre dinheiro. Marcelo se tornara um homem próspero. Suas pequenas obras haviam se transformado em contratos maiores, e com o dinheiro veio uma arrogância que Patrícia não reconhecia. Ele controlava as finanças com mão de ferro, fazendo-a sentir-se como uma funcionária que precisava justificar cada gasto, mesmo que fosse para o bem-estar dos próprios filhos. Ainda assim, no meio do caos, havia momentos, breves, mas poderosos. Numa tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no quintal, ele a abraçou por trás na cozinha e sussurrou: "Lembra de quando a gente não tinha nada? Só um ao outro. Era bom, não era?" Naquele instante, o gelo que se formava ao redor do coração de Patrícia derretia. Era esse Marcelo que ela amava, o homem simples que sonhava ao seu lado. Era por esses fragmentos de esperança que ela lutava, acreditando que, sob as camadas de ressentimento e distância, o homem com quem se casou ainda estava ali, esperando para ser resgatado. Ela se agarrava a essas memórias como um náufrago a um pedaço de madeira. Lembrava-se das promessas sussurradas no escuro, dos planos de envelhecerem juntos numa casinha na Europa, com vista para o mar. Esse sonho, em particular, era o alicerce da esperança dela. Era a prova de que eles ainda tinham um futuro a construir. Por isso, ela perdoava as grosserias, relevava as noites de solidão e escolhia acreditar que aquilo era apenas uma fase, uma crise longa e dolorosa,
mas que, como todas as outras, passaria. O amor deles, ela insistia para si mesma, era resiliente, tinha que ser. Ela havia investido sua juventude, seus sonhos e sua alma naquele casamento. Desistir não era uma opção. Era admitir que a vida que ela escolhera com tanto afinco não passava de um erro de cálculo, uma ilusão. E essa era uma verdade que Patrícia Mendes, aos 38 anos, ainda não estava pronta para enfrentar. Ela continuaria ali, esperando o próximo pico, por mais breve que fosse, para reafirmar sua fé de que o amor, no fim, poderia ser resgatado. Meses se passaram naquela rotina de silêncios tensos e tréguas frágeis, e a crise, quando finalmente explodiu, não foi um trovão repentino, mas o resultado inevitável de uma longa tempestade silenciosa. As discussões tornaram-se o ar que respiravam, densas e tóxicas. O estopim foi uma noite de sexta-feira, quando Tiago, o mais velho, com a sabedoria brutal das crianças, perguntou durante o jantar: "Pai, por que você não sorri mais para a mamãe?" Marcelo não respondeu. Apenas se levantou, pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com uma força que fez os quadros da parede tremerem. Ele só voltou na manhã seguinte, com o cheiro de álcool e de um perfume feminino barato impregnado na roupa. Foi Patrícia quem propôs a separação. Ela não usou a palavra divórcio, pois soava definitiva demais, como uma sentença de morte para o sonho que ela ainda nutria. Usou a palavra tempo. Acho que precisamos de um tempo, Marcelo. Um tempo para respirar, para sentir nossa falta. Você anda se irritando facilmente. Ontem à noite, só por uma pergunta do nosso filho, você saiu e sumiu. No fundo, era uma aposta desesperada. Ela acreditava que a distância física faria Marcelo enxergar o que estava perdendo, que o vazio do apartamento alugado o faria valorizar o calor do lar que tinham construído. Ele, para surpresa dela, concordou rápido demais. Se é isso que você quer, tudo bem. Não houve súplica, não houve tentativa de dissuasão. Apenas uma aceitação fria que a deixou com um nó na garganta. Marcelo alugou uma pequena kitnet no centro da cidade, um lugar impessoal e cinzento que, na mente de Patrícia, serviria como o purgatório perfeito para o seu arrependimento. Ele continuou pagando todas as despesas da casa, uma atitude que ela interpretou como um sinal claro de que ele não pretendia cortar os laços. Era a âncora dele, a prova de que ele ainda se considerava parte daquela família. E então, o jogo começou. Um jogo cruel, do qual apenas um dos participantes conhecia as regras. As visitas de Marcelo eram calculadas para causar o máximo de impacto emocional. Ele não aparecia apenas para buscar as crianças. Chegava no fim da tarde, com o pretexto de consertar uma torneira que pingava ou de ver um jogo de futebol na sua televisão de verdade. E nesses momentos ele se transformava. Deixava de ser o marido distante e irritadiço para se tornar o homem por quem Patrícia se apaixonou. Ele a olhava nos olhos enquanto ela falava, ria das suas piadas e, vez ou outra, deixava a mão pousar na dela por um segundo a mais do que o necessário. Certa vez, ele apareceu numa terça-feira à noite com um buquê de lírios, as flores preferidas dela. "Passei em frente à floricultura e lembrei de você", ele disse com um sorriso meio tímido. O coração de Patrícia disparou. Naquela noite, eles conversaram por horas, sentados no sofá, como nos velhos tempos. Falaram sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre banalidades. E quando ele se levantou para ir embora, deu-lhe um beijo demorado na boca. "Você está mais bonita", sussurrou, antes de sair e deixá-la sozinha, com o perfume das flores e o veneno doce da esperança correndo em suas veias. Cada gesto era uma fagulha que reacendia a chama. Cada palavra amável era um tijolo a mais na reconstrução do castelo de seus sonhos. Patrícia vivia em função dessas visitas. Analisava cada mensagem de texto, cada telefonema, procurando significados ocultos, confirmações de que o tempo estava funcionando.
Ela contava para as amigas, com um brilho nos olhos. Ele está diferente, mais carinhoso. Acho que ele está percebendo. Ela não via a manipulação. Não percebia que Marcelo estava apenas mantendo-a em banho-maria, alimentando sua esperança para garantir que ela não seguisse em frente. Ele precisava dela ali, como uma rede de segurança, uma plateia cativa para o seu ego. Enquanto Patrícia estivesse esperando por ele, ele se sentia no controle, livre para viver sua vida dupla, sem o risco de perdê-la definitivamente. Para Patrícia, aquela separação não era um fim, mas um interlúdio dramático antes do final feliz. Ela se agarrava à crença de que era só uma questão de tempo até que ele batesse a porta com as malas na mão e dissesse as palavras que ela tanto ansiava ouvir. Eu quero voltar para casa. Ela não imaginava que, enquanto sonhava com a reconciliação, a realidade que se desenrolava longe dos seus olhos era muito mais sombria e a levaria a um lugar de dor que ela jamais pensou ser capaz de suportar. O jogo de Marcelo era perfeito, e ela, a peça principal, movia-se exatamente como ele desejava, cega pela esperança que ele mesmo fabricava, e com suas visitas calculadas e gestos de um afeto que era pura miragem, encontrava em Patrícia o terreno mais fértil possível por uma única razão: o sonho de morar na Europa, especificamente Portugal. Aquele não era um plano qualquer. Era a mitologia sobre a qual o casamento deles havia sido fundado, a promessa de um futuro que justificava qualquer sofrimento no presente. Nasceu numa noite fria, logo no início do namoro, enquanto folheavam uma revista de viagens. Uma foto de Lisboa, com seus telhados cor de laranja banhados pela luz dourada do fim de tarde, capturou a imaginação dos dois. Imagina a gente lá, Marcelo disse, e a frase, dita de forma casual, tornou-se o alicerce de uma vida que eles passariam a próxima década desenhando em suas mentes. Portugal tornou-se a resposta para tudo. Quando o estresse do trabalho apertava, eles diziam: quando a gente estiver em Portugal, vamos ter outra qualidade de vida. Era a terra prometida, um refúgio onde a rotina exaustiva seria trocada por segurança e novas oportunidades. Eles não fantasiavam com uma vida de ócio, mas com a chance de construir algo sólido num lugar que oferecesse mais. Acreditavam que lá poderiam trabalhar, talvez até empreender, e proporcionar aos filhos uma realidade que parecia cada vez mais distante no Brasil. Escolas públicas de qualidade, segurança para brincar na rua e a possibilidade de viajar e conhecer outras culturas com facilidade. O sonho ganhou contornos mais nítidos quando seus amigos mais próximos, Ricardo e Joana, fizeram exatamente isso. Eles se mudaram para a região de Cascais, casaram-se, tiveram filhos e inundavam as redes sociais com fotos de uma vida que parecia um manifesto da tranquilidade. Piqueniques em parques impecáveis, passeios de fim de semana por vilarejos medievais, crianças sorridentes correndo na praia. Cada post de Joana era uma pequena facada de anseio no peito de Patrícia. Ela via a felicidade dos amigos não com inveja, mas como uma prévia do seu próprio futuro. Olha, Marcelo, a Joana postou fotos da festa de São João. As crianças estão enormes. Ano que vem, a gente vai estar lá com eles, ela dizia. E Marcelo, mesmo nos últimos tempos, concordava com um aceno de cabeça, mantendo viva a fantasia que, para ele, talvez já não passasse de uma conveniência. Para Patrícia, a mudança para Portugal era o clímax lógico da história deles. Era o projeto que daria um novo propósito à sua união, especialmente agora que as coisas estavam tão desgastadas. Mesmo durante a separação, o sonho não morreu. Pelo contrário, ele se tornou a única explicação plausível para o comportamento de Marcelo. Na mente de Patrícia, a crise que viviam era apenas o último obstáculo. A reconciliação e a mudança para Portugal estavam intrinsecamente ligadas. Uma não poderia acontecer sem a outra.
Era o grande prêmio no final da jornada de redenção dele. E então, numa tarde chuvosa de terça-feira, o sinal que ela tanto esperava chegou. Não foi uma visita, nem um telefonema. Foi uma mensagem de texto, fria e impessoal, mas com um conteúdo que fez o mundo de Patrícia parar. A tela do celular iluminou-se com o nome Marcelo. O coração dela, como sempre, deu um salto. Patrícia, preciso te contar uma coisa importante. Estou dando entrada no meu visto e me preparando para ir para Portugal. Ela leu a mensagem 1, 2, 5 vezes. Cada palavra parecia vibrar com uma energia elétrica. Estou me preparando para ir para Portugal. A frase ecoava em sua cabeça, abafando o som da chuva lá fora e o desenho animado que tocava na televisão. Não era estou pensando em ir, era estou me preparando. Era concreto, era real, era o início do fim daquele purgatório de incerteza. O coração de Patrícia não apenas acelerou, ele explodiu numa sinfonia de alívio e euforia. Era isso, era o grande gesto. Ele estava finalmente colocando o plano deles em ação. Aquele tempo que ela propôs tinha funcionado melhor do que ela jamais poderia imaginar. Ele não estava apenas arrependido. Ele estava tomando a iniciativa de realizar o sonho mais profundo dos dois. Era a prova de amor definitiva. Imediatamente, a mente dela começou a trabalhar, conectando os pontos de uma narrativa que só existia em seu desejo. As visitas carinhosas, as flores, os elogios, não eram manipulação, eram o começo. Ele estava preparando o terreno, reconstruindo a ponte entre eles antes de anunciar a grande notícia. A mudança para Portugal seria o ato que selaria a reconciliação. Eles não voltariam a morar juntos na mesma casa, na mesma cidade, cheia de memórias dolorosas. Eles começariam do zero, num lugar novo como sempre sonharam. Ela não respondeu à mensagem imediatamente, saboreou o momento, deixando a onda de felicidade lavá-la por completo. Caminhou até a janela e olhou a chuva cair, mas não via a melancolia do dia cinzento. Via o futuro, via a si mesma e Marcelo de mãos dadas, mostrando aos filhos o castelo de São Jorge. Via jantares na casa de Ricardo e Joana, rindo e brindando ao recomeço. A separação, a dor, a solidão, tudo aquilo se tornava pequeno, um preço justo a pagar por aquele futuro brilhante. Ela imaginou a conversa que teriam. Ele chegaria ali, naquela noite ou no dia seguinte, e se sentaria no sofá. Diria que sentiu sua falta, que percebeu que a vida sem ela e as crianças não tinha sentido, e que a única maneira de consertar as coisas era realizando o sonho deles. E então ele diria: "Vamos, Patrícia, vamos fazer as malas." A expectativa era tão intensa que era quase física. Ela sentia um formigamento nas mãos, uma leveza no corpo. Passou o resto da tarde numa névoa de felicidade, planejando mentalmente os próximos passos. Quais documentos precisaria para as crianças? Deveriam vender os móveis. Pegou o telefone e abriu o contato de Joana, sua amiga em Portugal, sentindo uma vontade imensa de compartilhar a notícia. Mas se conteve. Queria esperar pela confirmação oficial de Marcelo, pelo convite formal. Queria que o momento fosse perfeito. Naquela noite, ela preparou o jantar favorito dele, mesmo sem saber se ele viria. Deixou a casa impecavelmente arrumada. Acendeu uma vela perfumada na sala. Vestiu-se com um cuidado que não tinha há meses. Cada ato era parte de um ritual de boas-vindas ao seu marido pródigo, ao seu futuro resgatado. Ela estava pronta, pronta para perdoar tudo, para esquecer a dor e embarcar na grande aventura. O coração dela, que por tanto tempo viveu congelado pela incerteza, agora ardia com a chama da esperança renovada. Ela só precisava esperar. O homem que ela amava estava finalmente voltando para casa, mesmo que essa casa ficasse do outro lado do oceano. A noite passou, lenta
e silenciosa. Cada farol de carro que varria a parede da sala era um sobressalto, uma ponta de esperança que logo se desfazia no silêncio seguinte. O jantar, cuidadosamente preparado, esfriou sobre o fogão. A vela perfumada queimou até o fim, sua chama se extinguindo como a própria expectativa de Patrícia naquela madrugada. Marcelo não apareceu. Ele não ligou. A mensagem de texto, que horas antes parecia o anúncio de um novo amanhecer, agora pairava no ar, enigmática e fria. Ao acordar na manhã seguinte no sofá, com o pescoço doendo e o coração pesado, uma pequena fresta de dúvida se abriu na muralha de otimismo que ela havia construído. Algo estava errado. A grandiosidade da notícia não combinava com o silêncio que se seguiu. Um homem que decide mudar de continente para reconstruir sua família não desaparece dessa forma. Era uma falha na lógica, um ruído na sua narrativa perfeita, mas ela, com a teimosia dos que amam e se recusam a ver, silenciou a dúvida. Ele deve estar ocupado com os preparativos, disse a si mesma. É muita coisa para resolver. Ele vai me procurar quando tiver um plano mais concreto. Era mais fácil acreditar nisso do que encarar a possibilidade de que sua interpretação dos fatos estivesse catastroficamente equivocada. Ela precisava manter a normalidade, especialmente por causa das crianças. Fez o café da manhã, arrumou os filhos para a escola e, para preencher o vazio da casa e da própria alma, decidiu ir ao supermercado. Precisava de leite, de pão, de qualquer coisa que a distraísse da espera ansiosa pelo próximo movimento de Marcelo. Foi no corredor dos enlatados, enquanto comparava preços de extrato de tomate, que o destino a emboscou na forma de um rosto familiar. Era Marcos, um amigo de longa data do casal, um dos poucos que ainda mantinha contato com ambos após a separação e que também já tinha morado na Europa e sabia do sonho do casal. "Patrícia, que surpresa! Como você está?" Ele disse com um sorriso simpático, mas com um olhar que parecia carregar uma ponta de pena. O coração dela deu um salto, desta vez de oportunidade. Ali estava a chance de sondar, de talvez conseguir a confirmação que tanto ansiava. Ela abriu o sorriso mais radiante que conseguiu forjar. "Marcos, estou ótima, na verdade. Você não vai acreditar na novidade." Ela começou, a empolgação borbulhando, pronta para transbordar. "Eu precisava falar com alguém e só você para eu compartilhar isso. Mas ainda é segredo porque eu não sei de todos os detalhes. Aliás, não sei de nada ainda. Mas o Marcelo me contou ontem que está de mudança para Portugal. Finalmente vai acontecer. Estou tão feliz, você não imagina." A transformação no rosto de Marcos foi instantânea e brutal. O sorriso dele murchou, substituído por uma expressão de puro desconforto. Ele desviou o olhar, coçou a nuca e o silêncio que se instalou entre eles foi mais revelador do que qualquer palavra. "Ah, ele te contou?" Marcos murmurou, a voz baixa, quase inaudível. "Contou! Mandou uma mensagem ontem. Estou só esperando ele me chamar para a gente acertar os detalhes da nossa ida." Ela continuou, mas sua voz já perdia a convicção. O alarme da dúvida que ela havia silenciado mais cedo agora soava ensurdecedor. Marcos a encarou, e nos olhos dele, Patrícia viu a verdade que ela se recusava a enxergar. Ele respirou fundo, como um homem prestes a dar uma notícia terrível. "Patrícia, escuta, eu não sei o que ele te disse, mas o Marcelo não vai sozinho e nem com vocês, eu acho." A frase pairou no ar frio do supermercado. "Não vai sozinho e nem com vocês." A mente de Patrícia parou. Ela riu, um riso frágil, desesperado. Marcos balançou a cabeça lentamente, o olhar fixo no dela, sem piedade, apenas com a crueza dos fatos. "Não, Patrícia, ele não vai com vocês." Ele fez uma pausa, e o mundo dela pareceu parar de girar, esperando pelo golpe final. "Ele vai com a Camila."
Camila. O nome caiu como uma pedra no poço profundo do seu estômago. Não era um nome qualquer. Camila era a razão das chegadas tarde, do cheiro de perfume estranho, das brigas, da frieza. Uma mulher mais jovem que trabalhava como recepcionista numa das construtoras com quem Marcelo fazia negócios. Uma mulher que Patrícia sempre soube, no fundo da sua intuição, ter sido o pivô de muitas brigas, embora Marcelo sempre negasse com uma veemência que agora se revelava puro teatro. Ele e a Camila estão juntos há mais de 1 ano, Patrícia, continuou Marcos, a voz agora mais suave, como se tentasse amortecer a queda. Desde antes de vocês se separarem. Eles estão planejando essa mudança para Portugal há meses. Vão tentar a vida lá, começar do zero, juntos. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão de seus sonhos. A viagem para Portugal não era o prêmio da reconciliação, era a fuga dele com a outra. A mensagem de texto não fora um convite, fora um comunicado burocrático, uma formalidade para a mulher que ele estava deixando para trás. As visitas, as flores, os elogios não eram o prelúdio do amor reencontrado. Eram a cortina de fumaça para esconder a traição e garantir que ela ficasse quieta, passiva, esperando por um futuro que nunca existiu. O jogo cruel de Marcelo revelou-se em toda a sua perversidade. Patrícia ficou parada, o pacote de extrato de tomate na mão, o corpo gelado. O barulho do supermercado, os anúncios, as rodinhas dos carrinhos, as conversas, desapareceu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Ela não ia para Portugal. Ela não ia recomeçar. Ela era o passado que estava sendo descartado para que um novo futuro, um futuro do qual ela não fazia parte, pudesse começar. O coração dela, que na noite anterior ardia em chamas de esperança, não apenas esfriou, ele congelou. Patrícia não se lembra de como voltou para casa. Não se lembra de ter guardado as compras ou de ter respondido ao boa tarde do vizinho. O caminho do supermercado até seu apartamento foi um borrão, uma sucessão de passos automáticos dados por um corpo que se movia por pura inércia. A única coisa que sentia era o frio. Um frio que não vinha do ar-condicionado do mercado, mas que emanava de dentro, do epicentro do seu peito, onde o coração dela havia se transformado num bloco de gelo. Ela fechou a porta e o mundo ficou do lado de fora. Por 2 dias, a casa, que antes fora o palco de seus sonhos, tornou-se seu casulo de dor. As cortinas permaneceram fechadas, bloqueando a luz do sol, que parecia uma afronta à sua escuridão. Ela não atendeu ao telefone, não respondeu às mensagens preocupadas da mãe e das amigas. As crianças, felizmente, estavam passando o fim de semana com os avós. Uma coincidência que Patrícia agradeceu aos céus, pois não teria forças para fingir normalidade na frente deles. Ela apenas existiu, alternando entre um estado de torpor no sofá e crises de choro silencioso e convulsivo no chão do banheiro, onde o frio dos azulejos parecia o único consolo para sua pele em chamas. No meio desse nevoeiro de sofrimento, o celular vibrou. Era Marcelo. A mensagem era a epítome do cinismo, uma obra-prima da manipulação que agora, com os olhos abertos pela verdade, ela enxergava com uma clareza nauseante. Oi, meu amor. Desculpe o sumiço, muita correria com os documentos. O plano é o seguinte, vou na frente para ajeitar tudo, arrumar um lugar pra gente, e assim que estiver tudo certo, vocês vêm. Vai ser mais fácil assim. Beijo, saudades. A raiva, pura e incandescente, rompeu a apatia como um vulcão. A dor deu lugar a uma fúria que ela não sabia que possuía. Meu amor, um lugar pra gente? A audácia dele era tão colossal que chegava a ser surreal. Ele não estava apenas mentindo, ele estava insultando a inteligência dela, a história deles, os 12 anos de vida que ela lhe dedicou. Com os dedos tremendo, não de fraqueza, mas de ódio, ela respondeu:
Não houve súplica, não houve perguntas, apenas uma sentença. Eu sei de tudo, Marcelo, sei da Camila, sei que vocês estão indo juntos. Pega a sua mentira nojenta e vai para o inferno. E pode continuar pagando cada centavo das despesas, porque se um único boleto atrasar, a gente não vai ter uma conversa, vai ter uma guerra na justiça. A resposta dele foi imediata. Ligações perdidas, uma atrás da outra. Mensagens desesperadas, uma torrente de desculpas esfarrapadas e novas mentiras. Não é o que você está pensando. A Camila é só uma amiga que vai me ajudar no começo. Eu ainda amo você e nossa família. É só uma fase. Eu vou voltar para você. Ele tentava enrolá-la, puxá-la de volta para o jogo, mas a mágica havia se quebrado. As palavras dele, que antes eram o néctar da esperança, agora eram apenas veneno. Patrícia não respondeu. Apenas bloqueou o número dele, cortando a última ponte. O dia da viagem dele chegou. Patrícia sabia a data por uma mensagem de Joana, sua amiga em Portugal, que mencionava a data em que Ricardo buscaria Marcelo no aeroporto. Naquela manhã, a campainha tocou. Era um entregador, com um buquê de lírios, as flores preferidas dela, e uma carta. Um último gesto teatral, uma última tentativa de manter a porta entreaberta. Ela pegou as flores, sentiu o cheiro que um dia a fez sonhar e, sem a menor hesitação, caminhou até a lixeira da cozinha e as jogou lá dentro, junto com os restos de comida e o lixo do dia anterior. A carta ela nem abriu. Rasgou-a em pedaços minúsculos e deixou que caíssem junto com as flores. Naquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, ela se permitiu um último ato de masoquismo. Abriu o perfil de Marcelo nas redes sociais. E lá estava, a foto que confirmava tudo. Ele e Camila sorrindo, abraçados na poltrona do avião. A legenda dizia, enfim, partiu nova vida, Chi de Portugal nos espera. Ver aquilo doeu. Mas, surpreendentemente, a dor não a paralisou. Pelo contrário, olhar para aquela imagem, a felicidade descarada dele, construída sobre a ruína dos sonhos dela, foi como receber um choque elétrico no coração. Naquele instante, algo mudou. A Patrícia que chorava no chão do banheiro morreu. A mulher que esperava por um milagre desapareceu. Ela se levantou e foi até o quarto dos filhos. Observou Tiago e Sofia dormindo, suas respirações tranquilas, suas existências pacíficas. Eles eram a vida dela. A vida real, não a fantasia que ela perseguiu por tanto tempo. Ela se amava, amava a força que tinha para cuidar daquelas duas crianças, e eles não mereciam uma mãe que se arrastava pela casa como uma vítima. Eles mereciam uma mãe que fosse um exemplo de resiliência e poder. Ali, no silêncio da madrugada, iluminada apenas pela luz fraca do abajur, Patrícia fez uma promessa a si mesma. Não um juramento de vingança, mas um pacto de renascimento. Ela não iria se afundar na amargura. Não daria a Marcelo a satisfação de vê-la destruída. Em vez de murmurar sobre a vida que perdeu, ela iria construir uma nova, tão espetacular, que faria a antiga parecer um mero rascunho. Ela iria brilhar, não para ele, mas por ela, e no processo mostraria a ele, ao universo e principalmente a si mesma, o tamanho da mulher que ele teve a estupidez de trocar por uma ilusão passageira. A decisão estava tomada. O luto havia acabado. A reconstrução estava prestes a começar. A promessa, feita no silêncio da madrugada, não era uma explosão de emoção passageira. Era a fundação de uma nova identidade. No dia seguinte, Patrícia acordou diferente. O ar na casa parecia mais leve, as cores mais nítidas. A dor ainda estava lá, uma brasa ardendo sob a superfície, mas agora havia algo mais forte, um propósito. Ela não sabia exatamente como iria reconstruir sua vida, mas sabia por quê. Por si mesma e pelos seus filhos.
A primeira decisão foi resgatar uma versão de si mesma que havia sido soterrada sob anos de casamento e maternidade. Antes de ser a esposa do Marcelo, ou a mãe do Tiago e da Sofia, quem era Patrícia? Uma lembrança antiga veio à tona. A paixão por transformar espaços. Ela passava horas reorganizando os móveis de casa, devorava revistas de decoração e sentia um prazer quase infantil em harmonizar cores e texturas. Era um hobby, um devaneio que ela nunca se permitiu levar a sério. Marcelo sempre tratara essa paixão com um ar de condescendência, como um passatempo fútil. Agora, essa paixão se tornaria sua arma. Com uma determinação que a surpreendeu, ela pesquisou cursos na internet e, naquela mesma tarde, inscreveu-se num curso intensivo de design de interiores. Era um investimento significativo, mas ela o viu como o primeiro tijolo na construção de seu novo futuro. As aulas eram à noite, o que lhe permitia manter a rotina com as crianças durante o dia. Pela primeira vez em anos, ela estava fazendo algo exclusivamente para si. Cada aula sobre teoria das cores, sobre iluminação, sobre a história do mobiliário, era como abrir uma janela num quarto que esteve fechado por muito tempo. Ela não era a aluna mais jovem, nem a que tinha mais recursos, mas era, de longe, a mais faminta. Enquanto os outros viam o curso como uma profissão, Patrícia o via como sua tábua de salvação. Ela absorvia cada informação, fazia perguntas, ficava depois da aula para conversar com os professores. A dor da traição, em vez de paralisá-la, foi canalizada em uma energia feroz, uma concentração absoluta. O sofrimento se tornou combustível. Antes mesmo de terminar o curso, ela começou a procurar emprego. Sabia que precisava de experiência prática. Preparou um portfólio simples, com projetos conceituais que desenvolveu nas aulas, e bateu na porta de pequenas empresas de design e arquitetura da cidade. Recebeu muitos nãos, olhares desconfiados para a mulher de quase 40 anos tentando começar uma nova carreira, mas ela não desanimou. Cada porta fechada apenas fortalecia sua resolução. Finalmente, uma pequena empresa local, dirigida por uma arquiteta chamada Lúcia, deu-lhe uma oportunidade. A vaga era para assistente, servir café, organizar amostras de tecidos, fazer medições, o tipo de trabalho que muitos considerariam um retrocesso. Patrícia o agarrou como a maior oportunidade de sua vida. Ela não fazia corpo mole. Chegava antes de todo mundo e saía por último. Enquanto outros assistentes cumpriam suas tarefas e iam embora, Patrícia ficava, observando Lúcia trabalhar, aprendendo a usar os softwares de modelagem 3D, estudando os projetos antigos da empresa. Ela não tinha um objetivo, ela tinha uma missão. Nos fins de semana, com as crianças na casa dos avós, ela não descansava. Virava à noite trabalhando nos projetos do curso e até mesmo adiantando tarefas do escritório, apresentando soluções que ninguém havia pedido, mas que invariavelmente impressionavam Lúcia. Seu talento, aliado a essa dedicação implacável, era impossível de ignorar. Lúcia começou a lhe dar pequenas responsabilidades, escolher a paleta de cores para um lavabo, sugerir um novo layout para um quarto de criança. Patrícia tratava cada pequena tarefa como se fosse o projeto de um palácio. Sua sensibilidade para entender os desejos dos clientes e sua capacidade de transformar espaços com soluções criativas e orçamentos realistas começaram a chamar a atenção. A virada aconteceu em menos de 6 meses. A empresa foi contratada para um projeto grande e desafiador. A reforma completa de um apartamento de cobertura para um cliente exigente e de alto padrão. Lúcia estava sobrecarregada e o projeto corria o risco de atrasar. Numa noite, vendo o desespero da chefe, Patrícia, que conhecia cada detalhe do projeto por ter organizado todo o material, apresentou a ela um esboço completo, com um conceito audacioso e um cronograma detalhado que ela havia desenvolvido em seu tempo livre.
Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo, analisando as pranchas e os desenhos. Olhou para Patrícia, não mais como uma assistente, mas como uma colega. "Isso é brilhante", disse ela finalmente. "Eu não conseguiria fazer melhor. O projeto é seu. Você vai liderá-lo." O coração de Patrícia disparou, mas desta vez não era por ansiedade ou esperança. Era o pulso da conquista. Ela havia conseguido, não por sorte, não por favor, mas por mérito. A mulher que fora descartada e deixada para trás estava agora no comando, prestes a deixar sua marca num projeto de alto padrão. A reconstrução não era mais uma promessa, era uma realidade em pleno andamento, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde Marcelo ia saber como ela estava, e no mínimo ia se arrepender. Ela, lá no fundo, aguardava por esse dia. Liderar o projeto da cobertura foi o batismo de fogo de Patrícia. Ela mergulhou no trabalho com a intensidade de quem luta pela própria vida. Cada escolha, da maçaneta de uma porta ao tecido de uma cortina, era executada com uma precisão e um bom gosto que beiravam a perfeição. Aquele projeto foi a pedra fundamental de seu império. O nome de Patrícia Mendes começou a circular nos círculos mais exclusivos da cidade. Com o coração grato e o dinheiro que ganhou com a cobertura e outros projetos menores que se seguiram, ela tomou a decisão mais ousada de sua vida. Abriu seu próprio estúdio. O estúdio Patrícia Mendes começou de forma modesta, uma pequena sala alugada, um computador potente e uma ambição gigantesca. Mas a reputação a precedia. O que começou com projetos residenciais de luxo logo escalou para algo muito maior. Um dia, recebeu uma ligação de um conglomerado hoteleiro. Eles tinham visto o projeto da cobertura, que fora discretamente publicado numa revista de arquitetura nacional, e queriam que ela apresentasse uma proposta para a suíte presidencial de um novo hotel boutique no Rio de Janeiro. Patrícia sabia que aquela era a sua chance de saltar para outra liga. Ela passou 2 semanas sem dormir direito, pesquisando, desenhando, criando um conceito que não era apenas luxuoso, mas que contava a história do Rio de Janeiro através do design, dos materiais, da arte. Ela não apresentou uma proposta, apresentou uma experiência e ganhou o contrato. O sucesso da suíte presidencial foi estrondoso e abriu todas as portas. O conglomerado, impressionado, entregou a ela o design de interiores de um resort inteiro que estavam construindo no Nordeste. Era um contrato milionário, um desafio monumental que a forçou a montar uma equipe, a viajar incessantemente e a negociar com fornecedores do mundo todo. Patrícia se revelou não apenas uma designer talentosa, mas uma empresária astuta e uma líder inspiradora. Seu trabalho era sua assinatura. Havia uma sofisticação calorosa, um equilíbrio entre o grandioso e o íntimo que se tornou sua marca registrada. Ver seu nome impresso numa publicação internacional foi um momento surreal. Ela se lembrou da mulher que chorava no chão do banheiro, sentindo-se invisível e descartada. E agora, seu trabalho, sua visão, estava sendo celebrado globalmente. Com o reconhecimento internacional, vieram os convites. Ela passou a ser uma figura requisitada em feiras de design em Milão, em palestras em Nova York, em eventos de arquitetura em Paris. Suas viagens se tornaram constantes. Ela entrava e saía de aviões, com a naturalidade de quem pega um ônibus. Organizou sua vida para que sua ausência não afetasse os filhos, trazendo-os consigo nas férias escolares, mostrando-lhes o mundo que ela agora ajudava a embelezar. De Marcelo, ela não sabia absolutamente nada. No dia em que ele viajou, o bloqueio foi total e irrestrito. Redes sociais, telefone, aplicativos de mensagem. Ele foi banido de sua vida digital e emocional. Para falar com os filhos, ele ligava diretamente para os celulares das crianças, em horários combinados.
e qualquer assunto financeiro era tratado por terceiros. Nos primeiros meses em Portugal, Marcelo começou a falhar com os pagamentos da pensão, testando os limites. Patrícia não hesitou. Contratou uma advogada que resolveu a questão com uma única notificação formal. A partir daquele momento, toda a comunicação sobre dinheiro era feita entre a advogada dela e ele. Marcelo era, para todos os efeitos, um fantasma burocrático em sua vida. Numa dessas viagens, enquanto esperava no lounge da primeira classe de um aeroporto em Frankfurt, ela se pegou pensando nele, não com raiva, nem com dor, mas com uma distância quase clínica. Lembrou-se do sonho que um dia compartilharam, de morar na Europa. A ironia era avassaladora. Ele havia ido para Portugal em busca de uma nova vida, enquanto ela, a mulher que ele deixou para trás, havia conquistado o mundo. Ela não precisou se mudar para a Europa para ter uma vida europeia. A Europa agora vinha até ela. A virada profissional não era mais uma virada, era um novo patamar de existência, um que ela construiu com os destroços do seu antigo eu. Meses haviam se passado, meses em que Patrícia construiu um império sobre as cinzas de uma vida que foi incendiada. A viagem a Lisboa, desta vez, não era um sonho distante, mas uma obrigação profissional. Ela foi convidada como oradora principal na mais importante conferência de design da Europa, um reconhecimento que a colocava no panteão dos grandes nomes da área. Era o auge de sua carreira, a prova definitiva de sua ressurreição. Aproveitando a viagem, ela decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: olhar para o passado. Ligou para seus velhos amigos, Ricardo e Joana. A amizade deles havia se tornado distante, um efeito colateral da separação dolorosa, mas o carinho permanecia. Joana atendeu com uma alegria surpresa e insistiu que Patrícia fosse jantar na casa deles em Cascais. Ao chegar na moradia impecável dos amigos, Patrícia foi recebida com abraços calorosos. A casa era exatamente como nas fotos que um dia a fizeram sonhar. Mas agora ela não sentia anseio, sentia apenas uma apreciação tranquila. Ela vivia numa realidade que superava em muito aquela fantasia. Após o jantar, a conversa inevitavelmente derivou para o único assunto que pairava, não dito entre eles. Foi Joana quem tocou no tema com delicadeza. A gente quase não o vê mais, sabe? Ela disse, referindo-se a Marcelo. Ele se afastou de todo mundo depois que as coisas desandaram. Patrícia manteve uma expressão neutra, de mera curiosidade. E como as coisas desandaram? Ricardo suspirou, trocando um olhar com a esposa. Patrícia, a vida aqui não é o conto de fadas que as pessoas pintam. O sonho dourado deles durou pouco. A Camila... Ela era jovem, cheia de vida, mas não tinha estômago para a realidade. Acharam que chegariam aqui e os empregos de ouro cairiam no colo. Ela conseguiu trabalho como faxineira num hotel e depois como garçonete. Durou 3 meses. Reclamava de tudo, do frio, do trabalho pesado, da falta de luxo. Um dia ela simplesmente fez as malas e foi embora. Voltou para o Brasil, para a casa dos pais. Isso já tem um tempo. Patrícia processou a informação sem nenhuma emoção aparente. A notícia não lhe trouxe alegria nem satisfação. Era apenas um fato, o desfecho previsível de uma história baseada numa ilusão. E o Marcelo? Ela perguntou, a voz firme. Ah, o Marcelo, continuou Ricardo com um tom de pesar. Ele sentiu o golpe. Sem ela e com o dinheiro curto, teve que se virar. O visto de trabalho demorou mais do que ele esperava. Ele não conseguiu trabalhar como mestre de obras aqui. É muita burocracia. Para se sustentar, ele faz o que aparece. Trabalha como pedreiro em obras pequenas durante o dia e, em algumas noites, como garçom num restaurante aqui perto, sempre fala que vai juntar dinheiro e retornar para o Brasil.
A imagem era tão dissonante da figura arrogante e controladora que ela conhecera que seu cérebro demorou a processar. Marcelo, o homem que controlava as finanças com mão de ferro, agora contava moedas para sobreviver. A noite terminou e Patrícia se despediu. Enquanto caminhava pela rua calma e elegante de Cascais, em direção ao carro que alugara, uma BMW preta, imponente, que ela escolhera por puro prazer, sentia o ar fresco do Atlântico no rosto. A conversa havia sido reveladora, mas ela se sentia estranhamente vazia, como se assistisse ao capítulo final de um filme sobre a vida de outra pessoa. Ela destravou o carro, e as luzes internas se acenderam, revelando o interior de couro claro. Quando abriu a porta do motorista, ouviu passos apressados na calçada atrás de si. Uma voz que ela não ouvia diretamente há anos, mas que seu corpo reconheceu com um arrepio involuntário, a chamou. Patrícia! Ela se virou lentamente. Parado sob a luz amarelada de um poste, estava ele, Marcelo. Mas era uma versão corroída pelo tempo e pela dificuldade. Estava mais magro, os ombros curvados pelo cansaço. Vestia um uniforme simples de garçom, manchado e amarrotado. O cabelo estava mais ralo e o rosto, antes tão autoconfiante, carregava o peso de derrotas que ela nem imaginava. Seus olhos, ao encontrarem os dela, se arregalaram numa mistura de choque, vergonha e algo mais. Algo que parecia um pânico profundo. Ele a olhava como se estivesse vendo uma assombração. Uma assombração vestida com um casaco de grife, exalando sucesso e poder, prestes a entrar num carro que provavelmente valia mais do que tudo que ele possuía. O encontro que o destino adiara por tanto tempo estava finalmente acontecendo. E o silêncio que se instalou entre eles, naquela rua tranquila de Portugal, era mais pesado e carregado de histórias do que qualquer palavra que pudessem dizer. O silêncio entre eles era um abismo, preenchido apenas pela brisa marítima e pelos fantasmas de 12 anos de história. Marcelo a encarava, os olhos percorrendo o casaco caro, o cabelo perfeitamente arrumado, a postura de uma mulher que não pedia licença ao mundo. Ele via o sucesso dela, e em seus olhos, Patrícia via o reflexo de tudo o que ele havia perdido. Foi ele quem quebrou o silêncio, a voz rouca, quase um sussurro. Patrícia, é você mesmo. O quê? O que você está fazendo aqui? Trabalho. Ela respondeu, a palavra soando simples, mas carregada de um peso que só os dois poderiam entender. Eu não sabia, ele gaguejou, o constrangimento evidente. Você está diferente, está ótima. Ele deu um passo à frente, um movimento hesitante. Eu sinto sua falta, Patrícia, sinto falta de tudo. Aquelas palavras que um dia teriam o poder de abalar seu mundo, agora chegavam a ela como um eco distante. A raiva, a dor, o desejo de vingança, tudo isso havia se dissolvido com o tempo, substituído por algo muito mais poderoso. A paz. Patrícia sorriu. Não foi um sorriso de arrogância ou de desprezo. Foi um sorriso sereno, límpido, o sorriso de quem atravessou o inferno e aprendeu a apreciar a vista do outro lado. Eu estou bem, Marcelo, muito bem, disse ela, a voz calma e firme. Sabe, por muito tempo eu achei que minha vida tinha acabado naquele dia em que você foi embora. Mas eu olhei para os nossos filhos e entendi que o amor que sinto por eles e o amor que eu precisava ter por mim mesma era maior do que qualquer dor. Foi por eles e por mim que eu me reergui. Ela o olhou nos olhos, sem acusação, apenas com a clareza de quem vê as coisas como elas são. A vida nos ensina lições duras. A minha foi aprender a me levantar sozinha. Talvez a sua seja aprender a fazer o mesmo. Pense nos seus filhos, pense em você. A gente nunca deveria trocar o que é permanente e verdadeiro por uma ilusão que, a gente sabe, é passageira. O tempo não perdoa essas escolhas. A lição de moral foi dita com a elegância de uma constatação, não com o peso de uma vingança.
Ele pareceu encolher sob o peso daquelas verdades. Patrícia então abriu sua bolsa de grife, o gesto fluido e deliberado. De dentro tirou um envelope branco dobrado. Ela o estendeu para Marcelo. Eu preciso ir. Tenho um voo cedo amanhã, disse ela. Isso é para você. Ele pegou o envelope, os dedos calejados pelo trabalho, tocando-os dela por uma fração de segundo. Foi o último contato. Sem mais uma palavra, Patrícia se virou, entrou na BMW preta e fechou a porta com um som suave e surdo. O motor ligou com um ronco discreto e potente. Enquanto ela se afastava pela rua elegante, o carro deslizando noite adentro, Marcelo ficou ali, parado na calçada, uma figura solitária sob a luz do poste. Ele olhou para o envelope em suas mãos. Com os dedos trêmulos, ele o abriu. Dentro não havia dinheiro, nem um documento legal. Havia uma folha de caderno com duas caligrafias diferentes, uma mais arredondada, a outra mais angular. Era uma carta de seus filhos. Pai, a mamãe disse que ia para Portugal e a gente quis mandar um oi. Aqui está tudo bem. O Tiago passou de ano com nota boa em matemática e eu, Sofia, ganhei o concurso de desenho da escola. A mamãe colocou meu desenho num quadro grande no escritório dela. Ela trabalha muito, mas agora ela sorri mais do que antes. Ela levou a gente para ver a neve nas férias. Foi a melhor coisa do mundo. A gente sente sua falta. A mamãe sempre fala que você é nosso pai e que a gente tem que te amar. Ela fala que você também está tentando construir sua vida aí e que a gente tem que torcer por você. Esperamos que você esteja bem. Se cuida. Com amor e muitas saudades. Sofia e Tiago. As lágrimas que Marcelo segurou diante de Patrícia agora corriam livres por seu rosto, caindo sobre o papel. Cada palavra simples e inocente era uma faca que cortava sua alma. A nobreza de Patrícia em incentivar o amor dos filhos por ele, a vida feliz que eles estavam construindo, o sucesso dela, o sorriso que ele mesmo havia apagado e que agora brilhava por mérito próprio. Ali, naquela calçada fria, segurando a prova viva do amor que ele abandonou, Marcelo finalmente entendeu. Ele não havia trocado apenas uma mulher. Ele havia trocado uma parceria, uma família, uma vida inteira de sorrisos e quadros na parede. Havia trocado um futuro brilhante, que poderia ter sido dele, por uma ilusão passageira que se desfez em pó, deixando-o sozinho com o peso esmagador do que poderia ter sido. E enquanto dobrava a carta com um cuidado reverente, algo mudou dentro dele. A mensagem de Patrícia e o amor incondicional de seus filhos não eram uma sentença final, mas uma permissão para recomeçar. Ele olhou para suas mãos calejadas, não mais com vergonha, mas como um símbolo de sua luta. Ele havia aprendido com seus erros, da forma mais dura possível, e se Patrícia pôde se reerguer das cinzas, ele também poderia. Não para reconquistá-la, mas para se tornar um homem digno do amor daqueles filhos. Naquela noite, Marcelo tomou uma decisão. Iria se amar, se perdoar e lutar para participar da vida deles da maneira que fosse possível. Ainda dava tempo de corrigir sua rota, de ser o pai que eles descreviam com tanto carinho. O passado não podia ser mudado, mas o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia ter uma luz de esperança. A jornada de Patrícia é a prova de que, mesmo quando nosso mundo desmorona, temos dentro de nós o poder de construir um novo, ainda mais forte e mais bonito. Ela transformou suas lágrimas em alicerce e sua dor em determinação. E agora queremos ouvir a sua opinião. Comenta aí de 0 a 10. Qual nota você dá para essa história e para a coragem de Patrícia? Estamos ansiosos para ler o que você achou. E para não perder nenhuma história emocionante como esta, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar apoiando o nosso trabalho. Sua participação é o que nos move. Um forte abraço e até o próximo vídeo.